Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, podendo rever os irmãos que vai morar no céu, né? Eu me sinto feliz quando estou nesta casa. Me sinto feliz quando eu vejo os irmãos, né? Porque nós temos que nos alegrar, né? E ter a certeza que nós vamos morar junto no céu. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de João, capítulo 2. Trago um abraço do meu pastor, presidente Antônio. Somos ali da igreja, fruto do Espírito Santo. Trago aqui a minha esposa, aquela abençoada de Jesus. Começa as duas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Aleluia. Quem for achando, vai ficando de pé, por favor. Em reverência à palavra do Senhor. João 2. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Eita, Deus poderoso. Arabadacaça, aleluia. A presença de Deus é maravilhosa neste lugar. Aleluias. Eita, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ler para ganhar tempo. O título diz assim: As bordas de Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Aleluias. Sente dando glória a Deus nesta noite. Arabadacas, aleluias. Aleluias. Diga para seu irmão que está do teu lado, falando: você crê em Deus? Então você crê em milagre. E o Deus do impossível está aqui nesta noite. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma passagem muito conhecida no nosso meio cristão. Quem é leitor da Bíblia certamente já ouviu falar dessa passagem, né? Que o Senhor transforma a água em vinho. Mas eu meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe umas aleluias, como é que eu posso dizer? Uns exemplos dentro dessa palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 4, né? No 3, Maria vai dizer: não tem vinho. E no 4 aqui Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que é que eu entendo aqui? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Temos que saber esperar. A palavra vai dizer no livro de Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Estamos passando por um tempo, igreja, é um tempo de muita ansiedade, aleluia. Estamos passando um tempo que estamos muito ansiosos com muitas das coisas. Estamos ansiosos no trabalho, estamos ansiosos com a igreja, aleluia. Estamos ansiosos até com o dinheiro que vamos receber, aleluia. Mas a própria palavra do Senhor vai dizer, em 1 Pedro 5,7 diz: lança a mim toda a tua ansiedade, aleluias. Muitas das vezes, igreja, a gente não recebeu algo por causa da nossa ansiedade. E Deus não trabalha com ansiedade. Por isso que ele usou a própria palavra dele em 1 João para dizer, em 1 Pedro para dizer: lança a mim toda a tua ansiedade.
É um tempo que andamos na correria, que queremos tudo para ontem, queremos tudo para hoje. A gente ora hoje e já quer que Deus venha prover amanhã, e as coisas de Deus não é assim. E quando Deus vem falar a ela: mulher, o que eu tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Se o Senhor que falou que vai acontecer, nós temos que esperar no Senhor. A todo momento o Senhor tem falado conosco que vai fazer, mas não é no meu tempo e nem no seu. Porque o Senhor está nos capacitando para uma grande obra. E para a gente ter as coisas de Deus não é bagunça. As coisas de Deus é algo sério. O Senhor não pode entregar a mim e a ti de qualquer jeito. Temos que nos capacitar primeiro. Porque as coisas de Deus não é brinquedo. Você vê que o próprio Jesus, quando foi levado ao Getsêmani, ele falou: se possível, passa de mim este cálice. O próprio Jesus, mas também ele falou que todavia seja feita a tua vontade, né? Se verdadeiramente somos filhos de Deus, somos cristãos, temos que esperar no tempo de Deus. Temos que estar ali a cada dia orando, porque muitas das vezes já colocamos algo na mão de Deus e já queremos tomar. Oramos nessa madrugada, falar: Senhor, eu te entrego nas tuas mãos. Quando chega de manhã, eu falo: não, eu vou resolver com o meu próprio braço. E não é assim. Se verdadeiramente entregamos a mão do Senhor, deixa que Ele vai fazer. Aleluias. E a própria palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor trabalha em paciência. O Senhor não trabalha com coisa. Tem coisa assim que o Senhor faz de repente. Faz, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas tem coisa que Deus vai nos fazer esperar para nos capacitar. E para a gente entender qual é realmente o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque muitas das vezes queremos algo que Deus falou lá, que ainda não estamos preparados para receber. As coisas de Deus é perfeita, irmão. As coisas de Deus, ela vem carregada com renúncia. Aleluia, rabadacaço. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. Se o Senhor falou que você vai ser um pregador, você vai ser um pregador. Aleluia. Se o Senhor falar que você vai ser um levita, você vai ser um levita da casa do Senhor. Mas é tudo no tempo de Deus. Rabadacaço. Temos que saber esperar no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Aleluia. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Rabadacaço. Enquanto aqui no versículo 5 a sua mãe disse ao servente: fazer tudo enquanto vos disser. Aqui o Senhor me fala de obediência. Aleluia. Temos que fazer tudo o que o Senhor nos diz através da palavra dele. Quando ela falou aos servos: faça tudo o que ele disser. Assim não é diferente na minha vida e na tua vida. Temos que fazer as coisas com obediência. A própria palavra vai dizer em Atos 5:29 assim, ó: é necessário obedecer a Deus do que ao homem. Aleluia. Eu não estou tirando a autoridade do pastor do ministério, não. Sabe por que nós temos que ouvir o pastor do ministério? Porque o pastor é homem de Deus. Aleluia. A palavra diz assim, ó: é necessário obedecer a Deus do que a homem. Quando o homem não está na direção de Deus, mas como o pastor está na direção de Deus, temos que obedecer aos nossos pastores. Porque a obediência gera milagre. A obediência gera milagre. Aleluia. Temos que ser obedientes a esse Deus Todo-Poderoso. Não podemos mais estar fazendo as coisas com o nosso braço. Não podemos mais dizer que somos, que faço, que posso. Tudo que acontece na nossa vida é Deus. Nós temos que reconhecer esse Deus Todo-Poderoso. Enquanto os grandes homens estavam falando: está vendo ele andando? Fui eu. E cadê Deus? Por isso, meus irmãos, que tem muitos lugares que a presença de Deus não se manifesta mais. É porque esses grandes homens esqueceram de Deus. Esqueceram de quem verdadeiramente faz o milagre. Ele se coloca no lugar de Deus e coloca Deus no canto. Foi eu que fiz, foi eu que construí, foi eu. E tirando todo o mérito de Deus. E nós temos que ser obedientes a esse Deus. Porque se essa porta está aberta, foi permissão de Deus.
Porque se você tem essas cadeiras, é permissão de Deus. Tudo nos mínimos detalhes da nossa vida é permissão de Deus, igreja. E temos que ser mais gratos a esse Deus. Levantar toda manhã e falar: Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Eu não sou merecedor. Se a gente tivesse noção de quantas pessoas morreram, não acordaram, e a gente tivemos esse privilégio de acordar, e o Senhor nos dá força, saúde para a gente correr atrás, já é motivo de glorificar a Ele. Não é tempo de murmurar mais. Não é tempo. O Senhor tem provado na nossa vida, tem nos dado livramento, tem nos guardado, tem entrado com providência nas nossas vidas. Eu vou contar um breve testemunho do que aconteceu comigo há uma semana retrasada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rabadacaço, aleluia. O inimigo tentou ceifar a minha vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que eu saio de casa de manhã, eu me unjo. Eu unjo os meus filhos, unjo a minha esposa e consagro meu dia a Deus. Na volta que a gente estava vindo do trabalho, eu peguei uma carona com o irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente chegou no retorno ali, eu não sei o que aconteceu com o irmão. Que o irmão, não sei, se distraiu. Ele jogou o carro na frente do outro carro. E o carro veio de lá e freou, deu aquela freada mesmo, irmão. A gente gritando dentro do carro: olha o carro, olha o carro. Ele disse que não ouviu a gente gritando no carro. E ali a mão do Senhor tirou aquele carro e repreendeu o espírito da morte. E na madrugada, quando eu estava orando, arabadacaço, aleluias. E na madrugada, arabadacaço, arabadacaço, arabadacaço. Eu estava cansado, ajoelhei e falei: Senhor, obrigado. Agradeci pelo livramento. E quando eu adormeci, o Senhor falou a mim num sonho, disse assim: ali fui eu, meu filho, dando o livramento. Arabadacaço. Eu vi nítido a mão do Senhor desviando aquele carro. Por isso, igreja, a importância da gente consagrar o nosso dia a Deus. Não é tempo de murmurar, de reclamar. Porque se pela manhã está faltando, à tarde o Senhor vai prover. Porque temos que ter a certeza que nosso Deus é o Deus do impossível. Muitas das vezes as coisas de Deus não acontecem na minha e na tua vida, é porque colocamos dúvida nas coisas de Deus. Muitas das vezes o Senhor usa um pregador aqui para falar que vai derramar uma bênção, quando chega do lado de fora você duvida. Quando a gente chegar, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? E nas coisas de Deus não podemos colocar dúvida. Porque se Deus falou, está falado. Se Deus assinou, está assinado, meus irmãos. E aqui no versículo 7, e disse Jesus: encha de água essas talhas. E quando Jesus veio falar aqui, eu fui ao Senhor, né? Porque o Senhor usou aquela água para transformar em vinho. Porque a água é vida. A própria palavra vai dizer no livro de João 4,14. E o Senhor diz assim na palavra: mas quem da água que eu vos der, nunca mais terá sede. Sabe por que o Senhor usou a água para fazer o milagre? Porque a água é vida. Sem água não somos nada. Necessitamos da água no nosso dia a dia. E o Senhor vem nos provar mais uma vez aqui que desse Deus é o Deus de vida. Muitos ali estavam preocupados porque o vinho tinha acabado. E se a gente vir olhar, os historiadores falam que vinho era coisa fina naquele tempo. Ainda mais em um casamento. Em uma coisa tão especial, né? E o Deus que é um Deus detalhista, que Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dEle. Deus manda que enchesse aquelas talhas de água. Arabadacaço. E o Senhor manda dizer nessa noite que tem água para crente neste lugar.
Arabadacaço. Deus manda dizer que tem água purificada para crente neste lugar, nesta noite. Arabadacaço. O Senhor manda dizer que vai jorrar água. Arabadacaço. Aleluias, aleluias. Deus diz que essa situação, Arabadacaço, que você está passando não vai permanecer, Arabadacaço, porque o Senhor manda dizer que Ele é o Deus de providência, Arabadacaço, e Ele manda dizer que o choro pode durar uma noite, Arabadacaço, mas a alegria vem pela manhã, aleluias. Arabadacaço. Minha irmã, a senhora aqui que está com as mãos levantadas, Rabadacaço. Na hora que a senhora estava contando o testemunho ali, eu estava com os olhos fechados, agradecendo ao Senhor pelo bem feito que Ele tem feito a vida da senhora. Porque sabemos que o adversário nos ataca a todo momento, a toda hora. Ele não para de nos atacar. Às vezes, meus irmãos, nós temos que ficar ligado. E quando as coisas estiver tudo calmo, a gente tem que ir perguntar a Jesus o que é que está acontecendo. Porque nós crentes somos provados a cada hora, a cada momento. E quando as coisas estão calmas demais, a gente tem que ficar ligado. Falar assim, alguma coisa está acontecendo. Aonde eu estou errando, aonde eu estou. Porque a vida do crente não é assim. Nós somos atacados a cada momento, a cada hora. E o Senhor mandou te dizer, Rabadacaço, aleluia. E sabe por quê? Tanto ataque sobre a vida da senhora, porque Ele te escolheu, Rabadacaço. O Senhor manda dizer que tem gente que está de pé por causa das tuas orações. Rabadacaço, Rabadacaço. Sabe por que o Senhor entrou com providência naquilo que a senhora estava passando? Aleluia. Porque o Senhor diz que a senhora não pode parar de marchar. Rabadacaço. Porque se a senhora parar de marchar, os seus caem. Porque Ele te escolheu como coluna. Tudo na tua família dá certo é por causa das tuas orações. E o Senhor conhece os seus, Ele diz. As coisas, os negócios, as coisas só estão dando certo por causa das tuas orações. E Deus vê o sacrifício da senhora na madrugada, se consagrando, jejuando. Às vezes a gente pensa, igreja, que o Senhor não está nos vendo. Às vezes a gente fala, eu estou jejuando, eu estou orando, o Senhor não me respondeu ainda. É como a palavra falou, é tudo no tempo de Deus. E o Senhor é um Deus tão misericordioso, que Ele usa até as pessoas de longe. Ele usou a pessoa de longe, aleluia, que lançou a palavra para a senhora ser curada. Olha o cuidado de Deus com as nossas vidas. Quando o Senhor nos usa de perto, o Senhor usa de longe. Mas a gente tem que ter uma certeza que é o Senhor que cuida de nós em cada detalhe. Em cada detalhe, o Senhor tem cuidado de cada um de nós aqui. Desde o levantar ao deitar. Se a gente, igreja, tivesse a dimensão de quantas bocas do leão o Senhor tem fechado pelas nossas vidas. É porque muitas das vezes, pastor e pastora, tem gente que não entende o lado espiritual, a guerra espiritual. Está pensando que é essa guerra diária que eu e você passa? A guerra espiritual é pior do que essa guerra que passamos. Há uma guerra constante. É anjos guerreando sobre a nossa vida. O inimigo a todo tempo armando o laço. Mas eu falei, o Senhor me escolheu, Pai. Foi o Senhor que nos escolheu, por isso que estamos de pé. E até aqui o Senhor nos sustentou. Aleluias. Ele fica a todo tempo, aleluia, tentando derrubar o crente. E quando tem tipo de dia de culto, meu irmão, a luta parece que dobra. É dia de culto, a luta parece que dobra. O menino se atrasa, a gente se atrasa. As coisas começam a acontecer. É tudo para tirar o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso que temos que estar ligados a cada hora com o Senhor.
Porque se a gente vacilar um pouquinho assim, a gente cai. E Ele já está preparado para a nossa queda. Mas só também que nós temos um Deus grandão que nos guarda a cada hora. Arabadacaço. Nós temos um Deus que nos guarda 24 horas. Arabadacaço. Nós temos um Deus que nos guarda na entrada e na saída. Arabadacaço. E esse Deus está aqui nesta noite. Arabadacaço. E Ele fará o milagre na minha e na tua vida nesta noite. Arabadacaço. Aleluia. E aqueles serventes obedeceram a mãe de Jesus. E no versículo 8 vai dizer: e disse-lhe: tira agora e leva para o mestre-sala. E levaram. Quantas das vezes o próprio Deus tem que mostrar para pessoas que Deus fez a transformação na nossa vida? Às vezes a gente fala assim, não precisamos mostrar nada para ninguém. Mas só que o Deus é o Deus que Ele ouve o que a gente não ouve. Deus está em conversas que a gente não está. E o próprio Deus, para nos defender, Ele mostra que Ele é o Deus da nossa vida. Às vezes o próprio Deus nos permite nos levar até no lugar onde a gente morava. Porque tem muita gente nos criticando. Fala, ali é crente, mudou nada. Não mudou, ali está de fachada. Mas é o próprio Deus, aleluias, que Ele vai mostrar quem somos nós. Porque a palavra diz que o justo não se justifica. Deixa quem quiser falar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando aqui para a palavra, rabadacaço. No 9 vai dizer assim, ó: e logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viesse bem, e nem sabia o servente que tinha tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, tu guardaste até o bom vinho para o final. Sabe o que a palavra de Deus vem nos provar aqui? Que o final é melhor do que o começo. Arabadacaço. Sabe o que o Senhor vai nos provar? Arabadacaço. Que o final vai ser melhor do que o começo. Arabadacaço. Sabe por quê? Arabadacaço, as coisas de Deus é assim. Deus sempre guarda o melhor para o final. E Deus tem guardado coisa para a crente no final aqui, ó. Sabe qual é o nosso final? É namorada celestial, meus irmãos. Sabe por que tanta luta aqui? Sabe por que a gente passa tanta batalha? Porque a gente vai morar no céu, Arabadacaço. E a própria palavra vai dizer que o reino é tomado à força, Arabadacaço. Aleluia. Sabemos bem que essa palavra era assim, ó. Quando já estava todo mundo bêbado, eles começavam a colocar aqueles vinhos inferior, né? Os vinhos que não prestavam. Colocava o bom no começo. Mas quando a gente convida a Deus verdadeiramente para a nossa vida, a gente convida a Deus como um convidado especial na nossa vida, Arabadacaço. O começo pode até estar amargo, Arabadacaço, mas o final tem o sabor de mel, Arabadacaço. Arabadacaço, o Senhor tem guardado o melhor para nós, igreja. Arabadacaço, o Senhor vai guardar no melhor para nós. Arabadacaço, pode se levantar quem for, pode se levantar o inferno que for, mas o melhor de Deus está por vir pelas nossas vidas. O Senhor tem preparado o melhor para nós. O Senhor vai fazer nos assentar na mesa do rei, Arabadacaço. Temos que ter a convicção, Arabadacaço, que vamos nos assentar na mesa do rei, Arabadacaço. Aleluia, Arabadacaço. Deus manda dizer que tem milagre nesta noite. Aleluias, 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 aleluias.
Deus me mostra uma pessoa aqui, Arabadacaço. Aleluia. Que chegou aqui aflito, com o coração aflito, precisando de uma resposta. Tem orado, tem buscado, e nada de Deus falar. Arabadacaço. Mas o Senhor manda dizer, Arabadacaço. O Senhor manda dizer, Arabadacaço, que ainda esta semana, Arabadacaço, aleluia, a providência irá chegar, Arabadacaço. A providência vai chegar. O Senhor manda dizer, alegre o teu coração, crente, Arabadacaço. Porque a providência já chegou, em nome de Jesus eu creio. Quem crê no milagre de Deus, dá um glória a Deus aí.